Oi, pessoal! Daí, tudo bem? Tudo certinho? Hoje a gente vai continuar com os módulos 26 e 27. A gente já falou na última aula, né, um pouquinho sobre os órgãos ambientais brasileiros, sobre a conservação da biota, e a gente parou aqui na página 139, certo? Então, aqui na página 139, a gente tem sobre o novo Código Florestal. O que é, na verdade, esse novo Código Florestal? Como ficou conhecida popularmente a lei que atualmente orienta o Ministério do Meio Ambiente, tá? Então, essa lei foi revogada em 2012 e ela é uma das diretrizes que vai orientar o Ministério do Meio Ambiente. Ela estabelece normas gerais sobre preservação, né, proteção de áreas de vegetação nativa, incluindo as APPs, que são áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, ARL, e as áreas de uso restrito, AUR. Então, essa lei é que vai orientar e vai estabelecer normas para proteger essas áreas. E dependendo do tipo de área, se vai ser APP, área de preservação permanente, se vai ser área de reserva legal ou área de uso, né, restrito, vai ter regras específicas. Então, cada uma dessas áreas tem, segundo, né, esse novo Código Florestal, regras específicas, certo? Algumas mais restritivas e algumas mais flexíveis, tá? A gente tem também uma inovação que veio com esse novo Código Florestal, que é a criação do CAR, Cadastro Ambiental Rural, CAR, o CAR. Ele oferece uma base de dados que dá para o governo um controle e um monitoramento de todas, né, as áreas, os imóveis, a localização desses imóveis rurais, para ajudar no controle e no monitoramento do desmatamento. Então, os órgãos ambientais e o governo conseguem acessar a localização desse imóvel, né, rural, e saber se eles estão ou não seguindo as normas, as regras, né, as diretrizes ambientais vigentes. Além disso, outra inovação foi o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, PRA, o PRA. Esse programa, ele permite que os estados, né, consigam orientar e acompanhar os produtores rurais para realizar as ações necessárias para recompor alguns desgastes, alguns impactos, conhecidos também como passivos ambientais. O que são esses passivos ambientais? Aqui a gente tem no quadrinho uma explicação no Para Ir Além. Um passivo ambiental é a soma de todos os danos ou dos impactos, né, do meio ambiente que foram causados por alguma área do setor privado. E esse setor privado, então, é obrigado por lei a reparar esses danos. Como que eles vão fazer isso, né? Através de multas para recuperar áreas que tenham sido degradadas. O objetivo é que o dano causado ele seja revertido em investimentos. Então, através dessas multas, isso vai virar um investimento para reparar a natureza e também a sociedade, tá? A partir desse novo código aí, né, florestal, muitas questões surgiram, muitos debates de pesquisadores, cientistas, ambientalistas, porque eles consideram que esse novo Código Florestal ele acabou flexibilizando muitas partes, né, muitas áreas dessa lei e acabou prejudicando a preservação. Então, na verdade, o Código Florestal ele foi criado, né, o original, em 1934 e ele foi revogado em 1965. A partir de 2012, o novo Código Florestal acabou realizando um retrocesso. Os pesquisadores, né, acabaram considerando que houve um retrocesso com essas mudanças aí, essa flexibilização das leis que proibiam o desmatamento. Então, houve uma flexibilização e algumas linhas, né, acreditam que isso não foi
benéfico para o meio ambiente, certo? A gente tem um documentário de 2015 chamado A Lei da Água. Eu vou deixar o link no PDF para quem tiver curiosidade, quem quiser assistir, puder, assista, tá? Esse documentário, A Lei da Água, ele trata exatamente dessas mudanças aí que foram promovidas pelo novo Código Florestal e dos seus impactos. Então acaba, né, trazendo aí grandes considerações para essas mudanças e como elas acabaram afetando o meio ambiente, certo? Em alguns casos, né, específicos, os proprietários de terra, os proprietários rurais, eles conseguem também, além, né, de ter que reverter os danos do desmatamento com multas, eles podem também utilizar sistemas agroflorestais, os SAFs. Esses sistemas agroflorestais são usados para recuperar áreas degradadas. Então, o que é isso? É um plantio compensatório. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, do plantio no meio, né, das árvores nativas, das florestas. São plantadas espécies que não são nativas e algumas que são, e a colheita dessas espécies nessas áreas ajuda a pagar o investimento para recuperar. Então, aqui a gente tem também, eu vou deixar disponível um documento da Embrapa que fala sobre esse sistema agroflorestal, como que ele deve ser usado para a recuperação, tá, das áreas degradadas. Então, é um plantio compensatório que vai incluir espécies arbóreas, espécies agrícolas, para recompor a flora. Então, misturado com a floresta, acaba tendo uma agricultura, por isso agroflorestal, certo? Aqui a gente tem, né, espécies de árvores nativas que são plantadas em linhas, e entre as linhas nativas são plantadas as culturas alimentícias. Então aqui a gente tem, né, alguns exemplos, milho, mamão, mandioca, abacaxi, que são plantadas entre as espécies nativas e não nativas, certo? Então, seguindo lá na página 140, a gente tem um pouquinho mais sobre o Ministério do Meio Ambiente e a informação de que ele deve ser capaz de articular decisões sempre levando em conta o bem-estar geral da população brasileira e não privilegiar apenas alguns setores, né? Como o setor agrícola, por exemplo. Ele tem que levar em consideração toda a sociedade, certo? Esse é o grande desafio, né? Contribuir para o desenvolvimento sustentável sem deixar de cuidar do futuro e das próximas gerações, né? Ter uma sustentabilidade real, certo? Aqui também tem o site do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, também vou deixar no PDF para vocês. Esse Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, né, o IBAMA, ele foi criado em 1989. É uma entidade federal, está ligada, associada ao Ministério do Meio Ambiente, tá? E a missão principal é proteger o ambiente, garantir uma qualidade ambiental e assegurar essa sustentabilidade aí, né, para o futuro, no uso dos recursos naturais, garantindo que exista, né, ainda recursos naturais para gerações futuras, certo? Tem muitas atribuições, o IBAMA tem muitas atribuições, então aqui se vocês quiserem, vocês podem até grifar quais são as atribuições lá na página 140, que é o segundo parágrafo depois do IBAMA. As principais atribuições são exercer o poder de polícia ambiental, executar ações de políticas nacionais do meio ambiente referentes a atribuições federais relativas ao licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é aquela licença que todo empreendimento tem que obter para poder se estabelecer. Então, por exemplo, né, a construção de um porto precisa de uma licença ambiental. Então, o empreendimento precisa ter essa licença para poder implementar o que ele, né, pretende. Então, além, né, de ter essa licenciamento ambiental, o IBAMA também faz o controle de qualidade ambiental, autorização de uso dos recursos naturais, fiscalização, monitoramento, controle
e controle ambiental, observando as diretrizes sempre emanadas pelo Ministério do Meio Ambiente e executando ações supletivas de competência da União, tá? Tudo isso daqui são as atribuições do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, certo? Compete ao IBAMA também autorizar ou embargar empreendimentos que possam causar impactos ambientais. O que é um impacto ambiental? É qualquer alteração, tá, física, química ou biológica e biológica do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia que seja resultante de atividades humanas, direta ou indiretamente, né, que vão afetar a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais, econômicas, a biota, as condições estéticas, sanitárias do meio ambiente e também a qualidade dos recursos ambientais. Tudo isso é considerado impacto ambiental. Então, o IBAMA ele vai autorizar ou vai embargar empreendimentos que possam causar impactos desse tipo, dessa natureza, tá? Aqui a gente tem também sobre o PNMA, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Ela foi instituída em 1981. Essa Política Nacional do Meio Ambiente tem como objetivos preservar, melhorar a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental do país. Para isso, ela vai definir alguns mecanismos de proteção, tá? Então, por exemplo, padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental. Então, o que seriam padrões de qualidade ambiental? Verificar como está a qualidade do ar, do solo, da água, do ambiente em geral. Esse zoneamento ambiental seria criar, né, zonas, conforme a região, específicas para algumas atividades. Então, a gente não pode simplesmente chegar e falar, eu vou construir aqui. Não, tem que levar em conta o zoneamento ambiental. Se é uma área para indústria, se é uma área industrial, se é uma área urbana, se é uma área rural, certo? Então, o zoneamento vai delimitar essas áreas. A criação também de áreas de proteção ambiental, que são aquelas reservas, né, as unidades de conservação, a avaliação dos impactos ambientais, o licenciamento, que eu falei que é aquela licença, né, para o empreendimento, para algum empreendimento funcionar, a revisão das atividades poluidoras, a concessão de recursos ambientais com fins econômicos e incentivo ao desenvolvimento tecnológico e as penalidades pelo não cumprimento dessas medidas aí de preservação, tá? Então, tudo isso, a Política Nacional do Meio Ambiente vai tentar definir mecanismos para proteger essas ações, certo? Aqui a gente tem a profissão do analista ambiental. O que faz um analista ambiental? Ele vai ser responsável por manter o sistema de gestão ambiental de algum local, de alguma região, certo? Como que ele vai fazer isso? Ele vai visar sempre a qualidade do ar, do solo, da água, e a partir das análises do meio biótico, que são os seres vivos, com o meio abiótico, que seria o ar, o solo, a água, ele vai fazer relações e avaliações técnicas para ver se está acontecendo, para verificar se está acontecendo ali algum impacto no meio ambiente, certo? Ele pode trabalhar tanto em consultorias privadas, empresas particulares, como também em órgãos públicos, como no IBAMA, por exemplo, né? E para ele ser um analista ambiental, ele tem que cursar ensino superior em alguma dessas áreas. Por exemplo, ciências biológicas, gestão ambiental, engenharia ambiental, certo? Sempre com alguma especialização na área de meio ambiente. O IBAMA tem uma lista de empreendimentos que requer elaboração de estudo de impacto ambiental. Então, tem vários empreendimentos, eu citei agora há pouco, né, a implementação de um porto, por exemplo, mas tem vários outros que vão necessitar a elaboração de um EIA, que é um estudo de impacto ambiental, tá? Por exemplo, uma estrada, né, nova, qualquer empreendimento que modifique o que possa causar algum impacto vai necessitar desse EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental. Esses estudos, né, têm como função identificar e prever impactos. Então,
Para eu chegar e construir alguma coisa, eu tenho que verificar quais são os impactos possíveis ali, qual área eu vou desmatar, quais são as vegetações, né, típicas daquele local, os animais, tudo isso eu tenho que verificar para tentar prever qual vai ser o impacto daquele empreendimento, e eu tenho que também propor ações para minimizar, diminuir esses impactos. Então, esse é o objetivo do EIA, do Estudo de Impacto Ambiental, é prever e tentar vir com soluções para tentar diminuir os impactos que a minha construção vai causar, certo? Então, aqui na página 141, a gente tem, por exemplo, a construção de uma rodovia federal. Ela precisa de um EIA, de um estudo de impacto ambiental. Por quê? Porque um empreendimento desse vai causar destruição da vegetação, vai perturbar e afugentar a fauna, vai ter acúmulo de resíduos, vai movimentar grande quantidade de solos, pode chegar a desviar cursos de água, entre outros impactos que são negativos, né? Então, para tentar atenuar, diminuir, mitigar tudo isso, é que é feito esse estudo de impacto ambiental. Outros exemplos de empreendimentos que necessitam do estudo de impacto ambiental é a construção de represas, por exemplo, de hidrelétricas, a mineração, entre vários outros, certo? Aqui a gente tem o exemplo, né, da construção de uma estrada. Então, para eu abrir uma estrada em um local, eu tenho que desmatar, tenho que fazer várias, né, modificações no terreno e na natureza. Continuando aqui, a gente, vendo tudo isso, a gente observa que nós, como sociedade, temos o dever de conhecer a legislação ambiental no Brasil. Por que a gente tem que conhecer? Para poder cobrar dos governantes, né, não somente discursos e posturas, mas, sobretudo, ações políticas públicas que estejam alinhadas com a sustentabilidade. Então, a gente precisa conhecer as leis para poder cobrar desses governantes. Cada vez que uma lei é flexibilizada, ou seja, é dado mais, né, é deixado que se faça mais modificações no ambiente, que se cause mais impactos, cada vez que isso acontece, a vegetação é degradada, e não só a vegetação, mas com ela toda a teia de vida, porque a vegetação é a base da cadeia alimentar. Se eu impacto a vegetação, eu estou impactando diretamente os animais que sobrevivem dela e toda a cadeia alimentar, todo o elo, né, do ecossistema. Então, é por isso que a gente precisa sempre estar atento às modificações que acontecem, né, nessa área, nas leis ambientais, para poder, conhecendo, para poder cobrar medidas que não venham a prejudicar ainda mais o meio ambiente e os recursos naturais que estão disponíveis aí e que acabem preservando para as futuras próximas gerações, tá? Então, por enquanto é isso. Eu preciso que vocês releiam o texto aqui, né, que a gente acabou de ver, até a página 141. Então, começando aqui, ó, na 138, 139 até 141 e acessem os links, tá? Que eu vou colocar ali, o documentário da Lei da Água, o link do IBAMA, para quem quiser, né, explorar mais, tiver curiosidade, acesse lá. E se ficar alguma dúvida até aqui onde eu expliquei, é só entrar no Sponte, tá? E no fórum e colocar a sua pergunta lá, que assim que eu puder já respondo, tá bom? Então, por enquanto é isso. Até a próxima aula, pessoal!